Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, a sua emissora católica. Amados irmãos e irmãs, hoje é dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos, padroeira da música. Por isso, vamos iniciar nosso dia com muita alegria, caçando nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nossos ouvintes queridos, bem-aventurados vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Creio que podemos compreender, levar conosco a palavra que hoje nos é dirigida através dessa bem-aventurança anunciada por Jesus, que é uma possível chave de leitura do nosso texto de hoje. Nossa passagem vem depois da crítica amarga e aguda de Jesus às pessoas, aqui os escribas, que usam da religião para forçar uma mera aparência, mesmo em detrimento do ensino da Torá, da lei de Deus, sobre os direitos humanos e do próprio relacionamento com Deus na oração. Jesus havia acabado de dizer: rezam muito para serem vistos, para parecer e para aparecer diante dos homens. Nesta nossa passagem, antecede a predição da destruição do templo, como que para significar que diante de Deus, as seguranças religiosas que somos capazes de construir para nós mesmos não alcançam o objetivo almejado, que é mascarar nossa pobreza humana por trás de falsas identidades e construções, instituições tranquilizadoras em sua grandeza. Quantas vezes queremos esconder nossa debilidade diante das instituições? Eu sou um grande católico, sou um grande cristão, pertenço à igreja, eu sou do apostolado, eu sou da renovação, eu pertenço a tal ordem. Mas, infelizmente, nossa vida não conduz com aquilo que nós dizemos. Isso é muito triste. Jesus, debaixo do último lugar, levanta os olhos e reconhece uma de suas irmãs, filha do Pai Eterno. Eis que ele vê uma pessoa sem mais nenhuma segurança, nem afetiva, porque ela havia perdido o próprio marido, nem social, porque forçada pela injustiça da vida a viver na pobreza total devido ao infortúnio, ou seja, à morte do cônjuge, à solidão, ao abandono, ao não reconhecimento de sua dignidade humana, ou seja, aquele que foi o tema de ontem da prova do Enem, da redação, a invisibilidade social.
e a falta de suporte das necessidades básicas. Jesus já dizia no capítulo 20, versículo 47, devoram as casas das viúvas. Diz Jesus no versículo anterior à nossa passagem, falando dos escribas. São os invisíveis, a invisibilidade social. Há uma tese de um estudante de uma universidade de São Paulo, em que esse rapaz, durante algumas semanas, se vestiu de um faxineiro da universidade. Durante tantos dias, ele vestido, fez-se de faxineiro, de funcionário da limpeza, e por ele passavam os colegas de faculdade, da sala de aula, a própria namorada, os professores. Absolutamente ninguém o reconheceu. Simplesmente não apenas porque as pessoas vivem com os olhos vidrados nas telas dos seus celulares, mas porque ninguém olha hoje em dia para as pessoas invisíveis, para um varredor de rua, muitas vezes para um porteiro, muitas vezes para um vendedor e principalmente para alguém que está na portaria ou principalmente para um morador de rua. Há pessoas que são invisíveis. Alguém que está servindo, alguém que está na portaria de uma escola, de uma universidade e principalmente os moradores de rua. É chamada invisibilidade social. E esse jovem escreveu uma tese, foi sua tese de formatura, de mestrado, enfim, foi seu trabalho de faculdade sobre a invisibilidade. E foi esse o tema ontem do Enem. Invisibilidade e registro. A chamada Os Desafios da Cidadania no Brasil. Quantas pessoas são invisíveis, em que a gente para e não olha? Um vendedor, alguém que está pedindo, ou simplesmente um idoso que está sentado, até mesmo na nossa casa, que se passa, não se cumprimenta, não se fala. E havia uma música nova, Jesus Cristo passa fome e vive pela beira dos caminhos, e a gente, quando vê, passa adiante. Quantas pessoas invisíveis em que a gente nem cumprimenta. Não desvieis os olhos ao pobre. Vejam, meus irmãos e irmãs, esta situação poderia despertar dessa viúva, Jesus fala, amargura, ressentimento nessa mulher. Ela poderia ser uma mulher revoltada contra Deus, considerado por ela o responsável final por seus infortúnios. Certamente não é isso que acontece com ela. Não conhecemos de fato o caminho interior desta mulher. O Evangelho nos coloca apenas diante do seu gesto. Um gesto eloquente aos olhos de Jesus, o gesto de dom absoluto. São Lucas fala que, em vez disso, na sua miséria, ela depositou tudo aquilo que possuía para viver. Numa tradução mais próxima do texto original grego, poderíamos ler, ela depositou toda a sua vida. É o texto mais próximo do original grego. O Evangelho é sóbrio, mostra-nos com os olhos de Jesus apenas um gesto, um movimento interior que narra uma profundidade de fé, um caminho humano de purificação interior e de humildade sem fingimento. Ela não doa as moedinhas com longas orações à frente de todos. Mas o seu gesto toca Jesus profundamente. Parece que essa mulher havia assumido a própria miséria, o seu abandono, a ponto de poder transformá-los em pobreza livre, em abandono nas mãos de Deus, em quem agora confia inteiramente até para o pão de cada dia. É essa pobreza que Jesus chama de bem-aventurada. Não o simples fato de não ter o que é necessário. Essa é uma miséria social que devemos combater. A viúva vive na miséria, mas desta miséria soube tirar a bem-aventurança da pobreza segundo o reino de Deus, fazendo do seu abandono um dom, o da confiança incondicional em Deus.
Jesus a reconhece como sua irmã, sua mestra de vida, uma mulher profética, porque ela confirma o caminho que ele já percorreu. Ela é uma filha de Israel, obediente ao coração da Torá, da lei de Deus. Ela não é uma discípula de Jesus, mas no segredo do Pai, ela participa da bem-aventurança dos pobres, a que pertence o reino de Deus. Temos muito que aprender com essa mulher. A confiança total entrega a Deus. Que nesse dia o Senhor abençoe a todos os músicos. Mando mais uma vez um abraço ao Fernandinho, que está indo para a escola com seus pais, o Paulo e a Eliana, e a todos os nossos amados ouvintes que diariamente dedicam um tempinho do dia para conosco meditar a palavra de Deus, que é o tesouro de nossa vida. Uma boa semana a todos, e a todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intenção de Santa Cecília, nossa padroeira dos músicos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, de modo particular, vocês, os corais, músicos, maestros, das bandas, do Ministério de Música, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.